O temido bebê diabo. O caso foi relatado aqui no Brasil exatamente no ano de 1975. Mas será que essa bestinha, filha da besta, se é assim que nós podemos chamá-lo, de fato existiu? Vamos aos fatos. A notícia começou a se espalhar através do jornal sensacionalista da época, Notícias Populares, no dia 11 de maio de 1975, curiosamente em um Dia das Mães. Naquele domingo, que parecia como um outro qualquer, a edição do NP mudaria absolutamente tudo. Desde as primeiras horas da manhã, as bancas estavam lotadas, com pessoas comprando o jornal, já muito famoso naquela época por suas histórias exageradamente sensacionalistas, e que trazia estampada em letras garrafais a manchete, abre aspas, nasceu o diabo em São Paulo, fecha aspas. Eles acertaram em cheio no imaginário popular. Todo mundo queria saber a história do tal bebê que tinha nascido no hospital de São Bernardo do Campo, com chifres, rabo e ameaçando todo mundo quando nasceu. Dia após dia, novas histórias iam surgindo sobre o temido bebê diabo, todas elas documentadas pelo jornal. Pessoas que viram o bebê soltando fogo pela boca, gente que jurava que seu corpo era coberto por pelos, e até relatos do repórter que entrevistou as enfermeiras, e todas elas diziam que rezavam um Pai Nosso antes de falar sobre o assunto. Por 25 dias seguidos, a principal manchete do Notícias Populares fazia alguma referência a respeito do bebê diabo, e depois por mais 12 dias, notícias sobre ele ainda estampavam a primeira página, mas não mais como manchete, completando um total de 37 dias de notícias sobre o bizarro acontecimento. A primeira reportagem foi feita em cima do clima de tensão e pânico em que o parto fora realizado, evidenciando no primeiro parágrafo do texto, abre aspas, durante um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, correria o pânico por parte das enfermeiras e médicos. Uma senhora deu à luz no hospital de São Bernardo do Campo a uma estranha criatura, com aparência sobrenatural, que tem todas as características do diabo em carne e osso. O bebezinho, que já nasceu falando e ameaçou inclusive sua mãe de morte, tem o corpo totalmente cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos e um rabo de aproximadamente 5 centímetros, além de um olhar feroz que causa medo e arrepios. Fecha aspas. O jornal Notícias Populares descreveu ainda o incontrolável temperamento do sagaz diabo, como o dia em que, no berçário da maternidade, furioso ao ver a luz do dia, teria gritado a uma das enfermeiras, abre aspas, feche a janela, fecha aspas, e olhando friamente para os demais funcionários, emendou, ou fecham ou mato a todos. A segunda reportagem da saga destacou o sombrio desaparecimento do bebê diabo da maternidade onde ele nascera. A manchete foi curta e objetiva, abre aspas, bebê diabo desaparece, fecha aspas. A página inteira do jornal relatou a dramática fuga do diabólico bebê capeta, que teria fugido saltando do 3º andar do hospital, e antes de escapar, teria gritado, aqui não é meu lugar, essa mulher não é minha mãe e eu vou embora. E assim, nas edições seguintes, o Notícias Populares encheu suas páginas com testemunhos de incidentes que estariam ocorrendo em toda a região do ABC paulista, com o desaparecimento do tal bebê tinhoso.
Na época, frequentes desavenças entre casais e amigos que nunca haviam se desentendido, assim como dezenas de colisões de carros com vítimas fatais e principalmente atropelamentos em massa, davam o tom da onda de pânico que assombrou o ABC durante a época do episódio. Crianças não foram mais vistas brincando nas ruas. Mulheres se recolhiam mais cedo às suas residências, e as portas eram trancadas à luz do dia. As várias tentativas de grupos de moradores na busca de pessoas espiritualizadas que fossem capazes de encontrar e também derrotar o travesso foram em vão. As procissões realizadas também não lograram êxito em liquidar o bebê diabo. No meio dessa trama toda, o Notícias Populares veiculou que, após capturado por um grupo de religiosos, o bebê diabo teria sido internado em uma clínica particular de São Bernardo do Campo e que seria aberto à visitação pública. O jornal chegou a noticiar uma pequena lista da clínica com orientações que deveriam ser seguidas à risca pelos curiosos interessados em visitar o capeta. Entre elas estavam: a primeira, ser maior de 18 anos. Segundo, estar munido de um crucifixo. Terceiro, evitar conversar com o bebê diabo. E finalmente, em quarto, não ter problemas cardíacos. E em seguida, depois, acreditem se quiser, a pessoa tinha que assinar um termo de responsabilidade em caso de ser tomada por possessões demoníacas. Depois, novos rumores preencheram as páginas do Notícias Populares, dando conta de que o filho de Lúcifer fora visto saltando pelos telhados das casas durante a noite. Outros boatos que correram foram os de que um discreto fazendeiro, morador da cidade interiorana de Marília, em São Paulo, que segundo os vizinhos não tirava o chapéu por nada desse mundo, seria o pai do bebê diabo. O homem teria tido um rápido relacionamento com uma moradora de São Bernardo do Campo e rompera com ela há cerca de 9 meses atrás. Os vizinhos do homem diziam enlouquecidos: ele dificilmente tira o chapéu, mas faz assim para esconder os 2 chifres e evitar gozação, disseram os amigos. Em uma outra ocasião, depois de ter infernizado um ritual de Umbanda, a criatura fora vista pela última vez amarrada dentro de uma Kombi e estava com a cabeça baixa e muitas lágrimas nos olhos. Fanáticos religiosos o teriam sequestrado e pretendiam levá-lo para o Nordeste para dar um ponto final na história. A penúltima manchete do Notícias Populares sobre o caso foi em 5 de junho de 1975, trazendo o emblemático personagem Zé do Caixão, ou seja, o cineasta José Mojica Marins, e dizia logo em sua estampa, abre aspas, Zé do Caixão vai caçar o bebê diabo no Nordeste, fecha aspas. Nessa mesma reportagem, o cineasta, com 2 de seus emissários, seguiram rumo a Salvador, atrás da criatura. A intenção do grupo era mandar o diabo de volta para os quintos dos infernos. O que parecia ser o fim do demônio de São Bernardo do Campo veio abaixo com a manchete, abre aspas, povo vê de novo o bebê diabo no grande ABC, fecha aspas. Foi a insinuante volta, porém, ao mesmo tempo, o fim da lendária saga do bebê diabo nas páginas do jornal Notícias Populares. Olha, você mexer com o imaginário coletivo é algo muito complicado. E se a gente for imaginar que isso ocorreu em 1975, em uma época que internet era algo que passava só em desenho animado dos Jetsons, por exemplo, você consegue tirar uma proporção de como as pessoas caíram nessa história e o quanto aquelas mais humildes se apavoraram de verdade. Essa história me remete inclusive ao ano de 1938, quando a emissora CBS simulou uma invasão alienígena, insinuando que os Estados Unidos estavam sendo
atacados, invadidos. Tudo isso foi baseado na época no conto de H.G. Wells, que depois se transformou em filme, ou seja, A Guerra dos Mundos. Lá naquela época nos Estados Unidos, inclusive, nós tivemos pessoas que se suicidaram. Afinal de contas, quando você tem uma mídia, entre aspas, séria, né, como seriam próprias Notícias Populares, que já tinha fama de sensacionalista, mas que muita gente acreditava, colocava uma manchete dessa nas bancas de jornal, que era a única forma que as pessoas tinham de ter notícia, fora os telejornais que eram nos horários nobres como hoje. E muita gente humilde caiu, de fato, acabou acreditando nessa história do bebê diabo. Isso virou uma verdadeira lenda. Eu acredito que hoje daria até um filme, né? Não, claro, baseado na figura icônica do bebê diabo, que a gente sabe que nunca existiu, mas sim dos criadores que fizeram com que as pessoas acreditassem que a tal bestinha aí tivesse de fato nascido e tivesse aprontado tudo isso que aprontou, não só no ABC, como no Nordeste, e para lá e para cá. Bom, pessoal, fica a dica aí, nas próximas semanas nós estaremos trazendo muitos outros especiais aqui no canal Fato Notícias. Fiquem ligados. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.